Olá! Hoje vamos começar o módulo 3. Vamos falar sobre tecnologias de informação e relação com o cliente, o e-consumidor. Para isso, já sabemos que temos que voltar a falar de marketing. Falámos na sessão anterior sobre o plano de marketing. O plano de marketing tem 8 passos, que é o diagnóstico, a análise SWOT, os objetivos, depois dos objetivos estabelecer estratégias, definir um marketing mix, verificar o orçamento que temos, criar estratégias de controle para não perdermos o freio ao plano e, finalmente, a atualização. O que é isto, então, do diagnóstico? O diagnóstico é a análise do nosso mercado, do nosso cliente, e é isso que vamos tratar hoje. É a análise da concorrência e a análise das próprias ferramentas que a empresa tem ao seu dispor. Só depois de fazermos esta análise é que vamos perceber se temos efetivamente os pontos fortes e quais são, e os pontos fracos e quais são. Trata-se assim do segundo passo, que é a análise SWOT. Depois de definirmos estes dois passos, estabelecemos então os objetivos. É a partir dos objetivos que vamos criar a nossa estratégia. E a nossa estratégia é diferente, quer para os clientes-alvo, quer para as fontes de mercado, quer para o nosso próprio posicionamento. Toda esta estratégia implica uma série de tipos de comunicação, que vamos ver já de seguida, e que são diferentes de acordo com o público a quem nos destinamos. Finalmente, no quinto passo, vamos definir o marketing mix. Trata-se do nosso produto, do preço do nosso produto, da forma de distribuição do nosso produto e da forma de comunicação. Vamos ver aqui uma coisa. Ao definirmos o nosso produto, nós temos que dar ao cliente aquilo que ele quer. E nós só sabemos o que é que o cliente quer depois de fazermos a tal análise do primeiro passo, onde estamos neste momento. Segundo ponto, ao posicionar-nos, nós vamos perceber qual é o preço que vamos colocar no nosso produto. Podemos colocar um preço de penetração ou um preço de desnatação de acordo com o tipo de público a quem nos destinamos e o tipo de produto que vendemos. Reparem uma coisa, não é por acaso que os carros da Ferrari são caríssimos. São caríssimos porquê? Porque têm uma política de preço de desnatação que se direciona para um determinado público, com um determinado tipo de vida, que, por exemplo, a Renault não tem. Não é? A Renault tem uma política de preço de penetração, porque existe muita concorrência, a Ferrari já não tem. Isto resulta do quê? Do estudo que se vai fazendo. Esse estudo é, como já dissemos, o plano de marketing. Depois, temos que verificar os orçamentos, o que é que a empresa tem e o que é que a empresa não tem, para podermos investir. E, finalmente, no sexto passo, estabelecemos estratégias de controle. Estas estratégias são importantíssimas em qualquer plano de marketing, quer online, quer offline. Porquê? Por um motivo muito simples. Se nós não estivermos a controlar aquilo que estamos a fazer, nós não vamos saber mensurar os nossos resultados. O marketing digital é fantástico neste aspecto. Porquê? Porque nós, ao fazermos campanhas, ao verificarmos as estatísticas das nossas redes sociais, do nosso site, nós vamos poder mensurar o comportamento do nosso consumidor, vamos poder verificar o que é que está a correr bem e o que é que está a correr menos bem e podemos então atualizar ou alterar a nossa estratégia para podermos efetivamente chegar àquilo que pretendemos, não é? Que é vender e ter sucesso. Muito bem. Em relação às formas de comunicar empresariais, temos 5. A propaganda, a promoção de vendas, as relações públicas e publicidade, as vendas pessoais e o marketing direto. No marketing digital, talvez as vendas pessoais sejam as menos importantes. Porquê? Porque nós não vendemos pessoalmente, nós vendemos online. É importante perceber o seguinte, nós podemos efetivamente vender uma ideologia, vender uma religião, vender um clube, e aí chamamos-lhe propaganda. É um tipo de comunicação bastante diferente, por exemplo, das relações públicas e da publicidade. Elas próprias dividem-se. As relações públicas informam e a publicidade faz sonhar. No marketing direto, que é aquilo que nós fazemos, no marketing digital, nós direcionamos-nos para o nosso consumidor. Nós temos ferramentas no marketing, no e-marketing, que podem
escalonar, estratificar o nosso cliente. Eu posso fazer uma promoção, ou posso utilizar um tipo de linguagem ou uma rede social que atinja aquele nicho que eu pretendo. Então rentabilizo os meus esforços para aquele cliente e não disperso para os demais clientes, o que não acontecia no marketing offline. Porquê? Já falámos disto. Eu, se colocar um outdoor numa rotunda, toda a gente vê. Não quer dizer que toda a gente que passe por aquela rotunda seja o meu cliente. À parte disso, eu estou também limitada pela localização. E o que é isto da localização? Vamos lá ver então. É o geomarketing. Chama-se geomarketing à geolocalização. Nós, através do marketing digital, podemos localizar as pessoas ou direcionar o nosso produto para determinadas pessoas. Nós sabemos que os smartphones estão ligados, já têm geolocalização e nós a partir daí podemos aparecer, por exemplo, só para as pessoas de Braga, só para as pessoas do Porto, só para as pessoas de Portugal ou só para as pessoas da Europa. E dentro dessas pessoas nós ainda podemos escolher aquelas que, por exemplo, têm um iPhone, aquelas, por exemplo, que são só mulheres e etc. No fundo, o que é o geomarketing? O geomarketing lida com este tipo de informação, utilizando critérios geográficos para otimizar as ações comerciais. É exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Como exemplos de análise, temos a avaliação do potencial de negócios de uma região, de um produto, a segmentação de mercado e a definição do território de vendas. Vamos utilizar aqui dois exemplos completamente distintos. Por um lado, eu vou ter um restaurante e, por outro lado, eu vou ter uma loja de calçado online. Nós já sabemos que as pessoas já estão mais habituadas a comprar online, só que, reparem uma coisa, eu, estando em Braga, por exemplo, não posso vender comida a pessoas que estão no Algarve. Então, o que é que eu vou utilizar? Supondo que eu tenho um restaurante, eu posso utilizar o geomarketing e criar campanhas, por exemplo, no Facebook ou no Google Ads, no meu próprio site, por exemplo, para informar que durante esta semana, na região de Braga, eu vou ter este menu. E então, o que é que acontece? Eu posso investir 10, 20, 30 euros, o que eu bem entender, não é? Ou o que o meu orçamento me permitir, e vou só informar as pessoas perto do meu restaurante que tenho este menu. Em contrapartida, se eu tiver uma loja de sapatos e sabendo que as pessoas cada vez mais compram online, eu posso promover o meu sapato novo, que acabou de chegar, por exemplo, para o país inteiro. E se eu me quiser internacionalizar, posso fazê-lo. Posso começar por pequenos nichos, imigrantes, por exemplo. Portanto, isto é efetivamente o geomarketing.